Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, nossa aula hoje para o 8º ano e nosso conteúdo hoje é par ordenado como solução de uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Título grande, né? Mas é um conteúdo bem facinho. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então, sem mais perca de tempo, vamos iniciar. Então, compartilhando aqui nosso slide, né? Nós temos aí o nosso título, que eu já mencionei no início. E aí você já conhece o conceito de equações polinomiais de primeiro grau, com duas incógnitas. Cada par x e y que satisfaz a equação analisada é considerada uma solução. Então, por exemplo, vamos tomar a equação 2x mais y igual a 20. Vamos observar algumas soluções. Você deve lembrar que solução de uma equação do primeiro grau com uma variável, com uma incógnita, perdão, é o quê? É aquele valor que você achou que quando você substitui, a igualdade fica verdadeira. A mesma coisa vai ser aqui, só que nesse caso nós vamos precisar de dois valores, um para x, outro para y, e aí nós vamos substituir aí e ver se nós transformamos isso numa igualdade, né? Numa igualdade fechada. Então vamos lá. Por exemplo, se x é igual a 2 e y é igual a 16, você sabe calcular o valor numérico da expressão 2x mais y. No lugar do x você coloca 2, no lugar do y você coloca 16 e faz a conta. 2 vezes 2 mais 16, prioriza a multiplicação, 4, né? Mais 16, 20. Opa, mas no lado direito está sendo dito que 2x mais y é 20. E quando x é igual a 2 e y é igual a 16, eu obtive 20 igual a 20. Então esse par aí, x igual a 2 e y igual a 16, satisfaz a nossa equação. 2x mais y igual a 20. Então, nesse caso, aí, nós temos esse par como solução dessa equação. Se x é igual a menos 5 e y é igual a 30, é solução. Observe, quando você calcula o valor numérico dessa expressão 2x mais y para x igual a menos 5 e y igual a 30, fica 2 multiplicado por menos 5 somado com 30. Então, dá menos 10 mais 30, 20. Opa, é 20 que está do lado direito, né? Então, esse par também é solução para essa equação. Agora, observe o seguinte, se eu inverter o x passar a ser 30 e o y passar a ser menos 5, nós não vamos ter uma solução. Por quê? 2 multiplicado por 30 dá 60. Quando eu somo com menos 5, dá 55. E era para dar 20. Então, quando eu inverto, eu não tenho necessariamente uma solução. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu inverto ali a ordem, eu posso não ter uma solução. Então, a ordem da solução x e y, ela é importante, ela é bastante relevante. E você lembra lá do plano cartesiano, que quando eu tenho dois valores, né, eu tenho dois números, eu posso transformar isso num par ordenado. E que a ordem é importante. Então aqui a gente vai associar a seguinte ideia. Eu tenho x e y e eu vou transformar a solução de uma equação num par ordenado. E observem que a ordem ela vai ser importantíssima, porque se eu inverto a ordem, não é mais solução, caso ela seja. Então vamos aqui generalizar um pouquinho. Se eu pego x0 e y0, né, como um par de solução da equação ax mais by igual a c. Você já viu nas últimas aulas que qualquer equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas, ela pode ser representada na forma ax mais by igual a c. Então, se x0 e y0 é solução, isso quer dizer que quando eu coloco x igual a x0 e y igual a y0, eu transformo essa equação numa igualdade fechada. Ax0 mais by0 igual a c. Então, a gente pode dizer que o par ordenado... Aí, vamos lá. Quando eu falo em par ordenado, eu tenho uma ordem que é importante. Primeiro é o x0, a primeira componente, associada à abscissa, e a segunda componente, y0, associada às ordenadas. Então, esse par aí, eu falo que é solução da nossa equação. Certinho? Nosso sistema aí, no caso, é só uma equação, ok? Por questão de convenção, dada a equação ax mais by igual a c,
e o par ordenado m e n, vamos supor que esse par m e n, no caso o m atribuído, né, à variável x, ao eixo x e o n atribuído ao eixo y, vamos supor que ele seja solução. Então, quando eu falo que um par ordenado é uma solução dessa equação, a primeira componente, que é m, você já deve pensar como sendo o valor de x. E a segunda componente, que é n, já pensa atribuída ao valor y, tá bom? É uma conversão que a gente vai fazer. Sendo x0 um valor atribuído à incógnita x, podemos expressar um par ordenado que seja a solução do sistema ax mais by igual a c, bastando tomar x igual a x0 e resolver a equação em termos de y. E aí, quando a gente faz esse processo, nós vamos obter que o valor de y é c menos ax0 sobre b. Então, o que isso quer dizer? Que quando tem uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas, e eu pego um x0 qualquer, eu posso encontrar um valor para y em função de x0, tal que esse par vai ser solução dessa equação. Então, quem vai ser a componente y em termos da componente x, se ela for x0? C menos ax0 sobre b. Lembre-se que C, A e B são constantes, não nulas. No caso, o A e o B, né? O C pode ser qualquer uma. Então, vamos lá. Assim, para toda equação na forma ax mais by igual a c, nas incógnitas x e y, o par ordenado x0, componente x, e c menos ax0 sobre b, essa fração aí, na componente y, é solução, é uma solução. Como x0 pode assumir qualquer número, temos infinitos pares ordenados como solução. É isso que eu queria preparar para você. O x0 aí pode assumir qualquer número que você pensar. Então, nesse caso, como nós temos infinitos números, né, então eu posso dizer que essa equação, uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas, geralmente ela tem infinitas soluções, dependendo do contexto, né? Nesse contexto aqui, nós estamos dizendo que elas têm infinitas soluções. Então vamos lá, vamos aqui para um exemplozinho. Considere a equação 3x mais 5y igual a 30. Responda, letra A. Verifique se o par ordenado 5 e 3 é uma solução. Então vamos lá. Para eu verificar se esse par é uma solução, o que deve acontecer? Quando eu substituir x por 5 e y por 3 na expressão algébrica 3x mais 5y, isso deve resultar em 30. Então observe. 3 vezes 5 mais 5 vezes 3 é 15 mais 15, que dá 30. Deu 30, é o que está do lado direito, então é solução. Na letra B, gente, ele quer que eu verifique se menos 3 e 6 é uma solução. Basta você fazer x igual a menos 3 e y igual a 6 e substituir na expressão algébrica 3x mais 5y. Vai dar 21, que é diferente de 30, então não é solução. Na letra C, ele fala assim, se x é igual a 8, qual deve ser o valor de y para que o par ordenado 8y seja sua solução? Ou seja, quando x é igual a 8, qual deve ser o valor de 30 para que 3x mais 5y seja igual a 30? É só fazer, colocar naquela expressãozinha lá de cima, lá, ó. Quando x0 é igual a 8, o valor de y é c menos ax0 sobre b. Então seria 30, que é o valor de c, menos 3, que é o valor de a, multiplicado por 8, que é o x0 dado, tudo sobre o valor de b, que é 5. Então, fazendo as continhas aí, fica 30 menos 24 sobre 5, que dá 6 quintos. Na letra D, já está a resposta aí, determine o número de pares ordenados que satisfazem essa equação. Nesse nosso contexto aqui vão ser infinitos pares, certinho? Porque eu posso ter infinitas possibilidades para o valor de x0. Mais um exemplo. Dois amigos, José e Marcelo, têm juntos 64 anos. Supondo que x seja a idade de José e y a de Marcelo, determine 3 pares ordenados que satisfaçam a igualdade algébrica proposta nesse problema. Então vamos lá. Temos que x mais y é 64, porque eu sei que a soma das idades deles é 64. Então, para cada valor de x que é atribuído,
podemos escrever o valor de y como sendo 64 menos x. Porque se você sabe a idade de José, para você saber a de Marcelo, basta você subtrair a idade de Marcelo, né, de 64, que é a soma das duas. Então, nesse caso aqui, a gente deve escolher valores convenientes para x e y. Então, por exemplo, gente, aqui não é interessante, por exemplo, que eu escolha para a idade de José, por exemplo, 65 anos. Porque se o José tiver 65 anos, como é que a soma da idade dos dois vai dar 64? Né? Sendo que eu sei que ambas as idades são positivas. Então aqui nós temos que x e y devem assumir valores convenientes, certinho? Então vamos lá. Se eu suponho que José tenha 20 anos, o Marcelo vai ter o quê? 64 menos 20, né? Que é a idade total dos dois menos a idade do José. 64 menos 20 dá 44. Logo, o par ordenado 20, primeira componente, 44, segunda componente, é uma solução. Se x é igual a 15, então y é 64 menos 15, que dá 49. Logo, o par 15 e 49 é uma solução dessa equação. Se você fosse representar no plano cartesiano, o 15 estaria associado ao eixo das abscissas e o 49 estaria associado ao eixo das ordenadas. Se o José tiver 50 anos, então o Marcelo vai ser o quê? Vai ter que idade? 64 menos 50, vai ser um adolescente, né? 14 anos. Logo, o par ordenado 50 e 14 é uma solução desse sistema, né? dessa equação linear. Certinho? Observe que nesse caso aí, se você trabalha com idades inteiras, certo? Sem considerar idades fracionárias, nós não teríamos infinitas soluções para esse problema, mas sim infinitas. Daria para calcular aí com umas ferramentas de matemática um pouquinho mais avançada em relação do 8º ano, mas daria para a gente obter um número finito de soluções. Então, gente, para finalizar, encerramos nossa aula. Estudamos sobre soluções de equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas, né, vistas como pares ordenados. Depois você compareça na plataforma Eduque, assista essa aula novamente, faça bastante exercício para você fixar bem o conteúdo. Até a próxima e fiquem com Deus.